Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui do Misael Nório. Hoje, nesse vídeo, nós queremos tratar de um assunto de suma importância que a maioria gosta e a minoria não gosta, que é a política. É muito comum nós ouvirmos algumas exclamações, opiniões, postagem de pessoas que dizem o seguinte: religião, política e futebol não se discute. E eu concordo plenamente com quem pensa dessa maneira. Religião, política e futebol não se discute. Então, quando a pessoa diz isso, é porque a pessoa não tem argumento. Ela não sabe como argumentar, então ela acha que vai virar discussão, vai virar briga. Mas isso é para quem não tem entendimento, para quem não sabe o que é política, para quem não sabe o que é religião. Por outro lado, a política e a religião são igual cano de garrucha, andam juntos. A política sempre está envolvida com a religião e a religião também com a política. E não tem como uma sobreviver sem a outra. E conversando com alguns amigos hoje, eles me falaram para mim fazer um vídeo baseado em política. Então eu convido você a assistir esse vídeo do começo ao fim. E no finalzinho você se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like ou o seu dislike. E se você concorda com aquilo que vai ser dito aqui, você compartilha para que outras pessoas que ainda pensam que política não se discute possam também participar da política, ok? Então vamos lá. No vídeo de hoje nós queremos falar qual é a função do vereador. Como eu moro aqui na cidade de Bandeirantes, minha cidade amada e querida, sou eleitor aqui, então eu vou falar a respeito dos vereadores, a função dos vereadores daqui da minha cidade. E você que é de outra cidade que está assistindo esse vídeo, você pode também questionar qual é a função do vereador na tua cidade. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem qual é a função do vereador. Muitas pessoas não sabem o que um vereador pode e o que o vereador não pode fazer, principalmente em época de campanha. Tem muitos vereadores que prometem, chega na sua casa, prometem para você que vão fazer algo em seu benefício em troca de você votar nele. É lícito fazer isso? O vereador pode fazer isso? Fazer uma promessa para você em troca do seu voto? Então é sobre isso que nós vamos falar. Por que essa importância com a situação do vereador? Porque é na época da eleição, no ano da eleição, é que nós escolhemos quem é o vereador e o prefeito, o deputado e o senador, que vai representar-nos. É na época da eleição, é no ano eleitoral, que nós decidimos, que nós escolhemos em quem nós vamos votar para vereador. Mas muitos votam por votar. Não tem preferência. Muitos deixam de votar, votam em branco, porque eles acreditam que a política não tem sentido. E por esse modo, muitas vezes, nós deixamos de eleger um autêntico representante do povo e colocamos alguém lá que não sabe qual é a função
do vereador. Ele não sabe como deve agir um vereador. Então, o que ele faz? Quando ele assume o primeiro mandato, como ele não sabe o que ele deve fazer, ele corre atrás dos mestres da política, que está lá já 30, 40, 50 anos ali dentro do legislativo, e ali então ele recebe aquela orientação, aquela informação de como que ele deve se portar. E é através deste comportamento é que nós sabemos se esse vereador realmente está trabalhando para os munícipes ou se ele está simplesmente legislando para um grupo que o elegeu. O vereador, a função dele é trabalhar no legislativo, a Casa de Leis. E no legislativo, o vereador tem o dever e a obrigação de, preste atenção, representar os anseios da população. Essa é a função pelo qual ele foi eleito. Ele não foi eleito para legislar em causa própria e nem foi eleito para legislar favorecendo um determinado grupo. Ele foi eleito para representar os anseios de toda a comunidade, inclusive quem não votou nele, ele é obrigado a representar essa pessoa que não votou nele. Porque quando ele foi eleito, ele não foi eleito para uma quantidade de pessoas que elegeu ele, que votou nele. Ele foi eleito para o município, para a cidade, para todos, até por aqueles que votaram contra ele. Porém, na prática, eles devem fazer, o vereador, na prática, eles têm que fazer leis escritas para o bem-estar e a harmonia da sociedade. Então, tudo aquilo que o vereador fizer em benefício da sociedade, ele está exercendo o cargo dele com retidão e com a honestidade. E ele também tem que criar, expandir e fazer emendas, leis que vá favorecer os poderes públicos, para facilitar os poderes públicos, tanto do executivo quanto do judiciário, ou mesmo ali da Casa de Leis, aonde ele trabalha, que é o legislativo. O vereador honesto, o verdadeiro autêntico representante do povo, ele não se interessa por um grupo, ele não legisla, ele não vai fazer leis em benefício próprio, para favorecer a ele e a sua família. Ele não vai fazer leis orientada pelo grupo. Ele tem que fazer leis de acordo com a necessidade dos eleitores que o elegeu. E todas as leis que forem criadas pelos vereadores, elas têm que ter um efeito exclusivo aos munícipes, ou seja, aos eleitores que votaram nele e também aos que não votaram nele. Essa é a função do vereador. Se ele começar a fazer benefício só para quem votou nele e desprezar os outros que não votaram nele, aí já indica que ele não é um bom vereador. Tem alguma coisa errada com ele, ele só vai tirar um mandato e depois já está fora. Uma outra coisa que o vereador tem que fazer, e muitos não sabem, ele só pode legislar no município. Ele não pode criar leis para outras cidades, para o estado ou para a União. Não, é somente aqui no município que ele tem que criar lei. E aqui ele pode fazer mudanças, ele pode fazer extinção ou criar tributos no município, nos bairros e nos distritos. Dentro do perímetro urbano. Fora daqui, ele já não pode, não tem mais autorização.
O vereador honesto também, ele precisa aprovar documentos orçamentários do município, aprovar planos municipal da educação, favorecendo assim a educação do seu município, fazer leis concernente ao uso e à ocupação dos solos. A gente vê muito aqui em Bandeirantes, muitos terrenos abandonados ali que a gente não entende por que aquilo ali está abandonado. Então o vereador, quando ele tem interesse em mostrar o serviço, fala, olha, eu fui eleito para trabalhar e eu estou trabalhando, eu estou mostrando o meu trabalho. Então ele vai criar algum tipo de lei para que seja ocupado aquele solo que está ali improdutivo. Por outro lado, nós precisamos ficar de olho. Eu e você, nós temos que ficar de olho nas propostas do vereador. Quais foram as propostas que ele fez, que o seu vereador fez para você na época da campanha? Ele cumpriu? Por aí você já tira uma base para ver se ele é honesto ou não. O vereador também, ele tem a obrigação e o dever de fiscalizar o prefeito. Se ele ver, observar ou notar algo lá no executivo, ele tem que se manifestar. Porque ele foi eleito não é para dar cobertura para o prefeito, e nem para passar a mão na cabeça do prefeito, e nem para cobertar nada. Fiscalizar o que o prefeito está fazendo com o direito ou com o dinheiro dos impostos que ele arrecada no município. O ato da fiscalização, dele fiscalizar o prefeito, isso torna mais equilibrado as ações do executivo. Ou seja, se os vereadores estiverem observando o desdobramento, as aptidões, os investimentos do prefeito, isso acaba equilibrando as ações. Se o prefeito estiver gastando mais do que arrecada, o vereador tem direito de marcar uma sessão e levar ao conhecimento do público. Essa é a função do prefeito. Por outro lado, muitas pessoas, quando sai candidato e ele se elege, ele bate no peito e ele acha que ele está acima da lei. Então ele começa a se transformar num ditador ou um monarca. Então ele fala assim, bom, agora eu fui eleito, pela maioria eu tive tantos votos, eu fui eleito pelos votos, agora eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, e ele acaba deixando de ser aquele cidadão do bem, aquele cidadão correto e honesto, ele deixa de ser aquele cristão, ele deixa de ser aquele pai de família, e ele começa a se utilizar de uma ditadura, de uma monarquia. Eu falo e você cala a boca. Eu tô certo e você tá errado. Então fica de olho no seu vereador que você elegeu ele, entendeu? A função a função do vereador também é fiscalizar as obras que estão em andamento aqui no nosso município. Ver se essas obras não têm superfaturamento, apresentar para a população o valor daquela obra e o prazo que aquela obra vai ser entregue. Porque nós vemos aqui no município de Bandeirantes, obra que começou em 2000 e até hoje não terminou, não foi entregado. E nenhum vereador foi lá questionar por que essa obra não foi entregue ainda. O que falta para terminar essa obra para ser entregue? Essa é a função do vereador. E não é por aí só que o vereador fica. O vereador tem a obrigação de visitar os órgãos municipais e informar por escrito para o prefeito se ele ver alguma irregularidade. Ele tem 30 dias de prazo para ele preencher ali e enviar para o prefeito irregularidades
Eu vou citar aqui só um exemplo. A questão dos postos de saúde. Tem algo de irregular lá? Postos fechados? Por quê? Então, o vereador, quando ele é competente, quando ele é honesto, que ele quer ver, mostrar que ele é honesto, ele vai lá e procura saber por que aquele posto não está atendendo as pessoas. Ele vai fazer um relatório e entregar para o prefeito num prazo de 30 dias e trazer ao conhecimento da população que tal dia ele foi em tal lugar e viu tal coisa e caminhou para o prefeito e exigir que aquilo ali seja imediatamente tomadas as devidas providências para que tudo funcione de acordo com o anseio da população. Os vereadores também têm por obrigação criar a CPI. É obrigação dele criar a CPI. Por causa dos direitos. Entende? Todo vereador tem esse direito da CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Na eleição passada teve um vereador aí, o qual eu respeito muito, mas eu não vou citar o nome dele aqui para não criar problema. Ele participou de uma comissão de inquérito, né? Ele foi condecorado como o melhor vereador da cidade de Bandeirantes. Parabéns, vereador. É um orgulho para nós bandeirantenses. Mas agora nós vamos ver o seguinte: quais são os direitos que o vereador tem? Porque aqui até agora aqui eu falei dos deveres e da obrigação que o vereador tem. Agora vamos entrar na questão aqui dos direitos. Quais são os direitos que o vereador tem? Primeiro, imunidade parlamentar. Os vereadores legitimamente eleitos pelo voto democrático, eles têm imunidade parlamentar. Todos eles, sem exceção. Por outro lado, a imunidade parlamentar significa que ele não pode ser processado de maneira alguma, porque a lei protege ele. Por outro lado, veja bem, ele pode perder o seu mandato, ser cassado e perder o seu mandato, se ele fizer discurso do ódio, perseguição política e apologia ao crime. Qualquer vereador que praticar isso, discurso de ódio, perseguição política e apologia ao crime, ele pode perder o mandato dele, pode ser cassado, com ou sem imunidade parlamentar. Caso ele não queira ser cassado ou perder o seu mandato, ele tem todo o direito de renunciar ao seu mandato e o suplente assume no lugar dele, ok? Então fica a dica aí, muito cuidado, hein? Muito cuidado, senhores vereadores. Vamos falar agora sobre o salário do vereador. O valor do subsídio do vereador, ou seja, aquilo que o vereador recebe, o valor não pode ultrapassar de 20% a 70% do valor do subsídio do deputado estadual. Não pode. Se o vereador está ganhando acima de 20% ou 70% do subsídio do valor do salário do deputado estadual, ele pode perder o mandato dele. Por quê? Isso vai depender do tamanho da cidade, do tamanho do município. É logicamente que quanto menor a cidade, menor é o salário dele. Quanto maior a cidade, maior é o salário dele. Tudo é questão de raciocínio, lógica e na ponta da caneta, para que não haja nenhuma improbabilidade administrativa. Entende? Então, no artigo 29 do inciso 6º é que fala do valor do salário do vereador. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar aqui, eu volto atrás agora, é o seguinte: quais foram as propostas do seu vereador durante a campanha dele? Quais foram as propostas
que o vereador fez para você. Ele não pediu voto para você? Ele não foi na sua casa, não conversou com você, não te abraçou, não te beijou, não deu tapinha nas costas, não tomou cafezinho na sua casa, não pegou teus filhos no colo? Foi, não foi? Ele fez uma proposta para você, caso ele fosse eleito. Não fez? E você cobrou dele? Você foi lá na Câmara cobrar dele da proposta que ele fez? Porque se ele prometeu e não cumpriu, você tem todo o direito de ir lá e cobrar durante a sessão também. Então, muito cuidado com as promessas, fique atento com aquilo que o vereador fala, fique de olho aberto, fica de orelha em pé com aquilo que o vereador promete, porque muitos, não vou generalizar, muitos prometem e não cumprem. E quando você vê muita promessa, como diz, promessa demais, o santo desconfia. Então você tome muito cuidado com as promessas de campanha que o teu vereador fez para você. Ok? Você que votou nele, quais foram os benefícios que o seu vereador fez para você, trouxe para você, para sua família e para a comunidade onde você mora, o bairro onde você mora? Quais foram os benefícios que ele trouxe para você e para a sua comunidade? Uma outra coisa que o vereador não pode fazer é crime. Crime é crime. Fica a dica aqui, é crime. O vereador não pode encaixar companheiros de campanha nos órgãos municipais. Então eu chamo a atenção aqui de todos os bandeirantenses que estão assistindo esse vídeo meu. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para denunciar, não estou aqui para condenar e nem criticar. Isso é mente aberta. Eu sempre digo nos meus vídeos, conhecimento é poder. Quanto mais você conhece, mais difícil é de você ser enganado. Então eu falo com todos os munícipes de Bandeirantes. Você conhece algum vereador daqui que tem companheiros de campanha trabalhando nos órgãos municipais, parente, cunhado, tio, sobrinha, sogra, sogro, empregada, amantes? Você conhece? Se você sabe, você pode denunciar e ele pode perder o cargo dele, ele pode ser cassado, ok? Então fica aqui a nossa dica, né? Às vezes a pessoa não sabe qual é a função do vereador, então tá aqui, passo a passo, qual é a função do vereador, e vamos torcer, pedir a Deus que todos os vereadores de Bandeirantes trabalhem em prol dos bandeirantenses. Um abraço e até a próxima.